para o Ardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Dr. Stone, onde vamos com o quinto episódio da segunda season e minha opinião e impressão sobre o que eu achei, como foi o que eu gostei. Pra todo caso, foi um episódio que foi bem bacana, eu diria, fenomenal como de costume. Afinal, a gente viu uma despedida emocionante do povo do vilarejo Ishigami, em parte dos idosos em específico. A forma como eles colocam a confiança depositando que o Senku vai conseguir e por isso eles não precisam se preocupar com os demais e com eles ficarem indefesos no vilarejo. É interessante porque assim eles partem com a confiança depositada do povo do vilarejo. É interessante porque nessa medida vemos então que o automóvel a vapor finalmente ficou pronto, chamado de Stan Gorilla. É interessante porque a partir desse momento vemos que há algumas adversidades, mas há alguns power-ups que o Senku vai fazendo no meio do caminho, ao modo que no final a gente vê que haverá armadilhas, caso o plano realmente seja efetuado. Afinal, Tsukasa pensou, ele já antecipou o movimento de Senku e por isso ele já fez a execução, por isso a gente vê onde o Chrome ficou, porque era para ser uma isca. E a partir disso, vemos que Suika acabou caindo inofensivamente, mas fez seu trabalho. Então Chrome decide que ele vai ter que agir por conta própria, ele não vai esperar ser resgatado, ele vai utilizar-se da ciência para fugir do Império de Tsukasa. A partir disso, a gente vê que foi um episódio lindo, cheiroso, foi fenomenal, cheio de partes emocionantes, cenas de destaque, emocionantes, de comédia, épica. Então é um episódio que eu curti, eu gostei bastante. Mas para que você saiba o que eu achei realmente, tudo que eu gostei, todas as cenas que foram realmente destaque e o que eu achei de uma determinada cena, você já sabe. Você tem que dar like no vídeo, você tem que compartilhar e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal que eu irei ficar muito feliz e muito agradecido. Para todo caso, para quem gosta do meu trabalho, do que eu produzo, me siga nas redes sociais, porque lá eu sempre tô interagindo, sempre tô fazendo algum momento de diversão, de distração, tentando produzir alguma coisa pra vocês, nem que seja só uma conversa bem barata através dos stories do Insta, ou até mesmo tweetando lá na rede psicopata dos pássaros azuis. Então vocês já sabem, após se inscrever no canal, se você curte o que eu faço, me siga lá nas redes sociais, mas antes de tudo, compartilha o vídeo, comenta o que você achou do episódio, porque eu quero saber sua opinião, se você gostou e qual foi sua cena favorita. Mas, para todo caso, acredito que praticamente tendo já apresentado um pouco da minha impressão sobre o episódio, agora sim vamos falar completo dele, o que eu achei de interessante do começo ao fim, as cenas mais relevantes, porque o episódio mais recente de Dr. Stone deveria ficar mais conhecido como o plano de execução da fuga de Chrome deverá começar urgentemente, antes que Senku invada o Império de Tsukasa com o Stan Gorilla. Mas na impressão geral devemos logo ir ao início, que foi a construção do automóvel e alguns pontos principais dessa impressão de cena de destaque. É interessante por conta de que a gente vê que o Magna quis comprar forças com o motor a vapor. É interessante porque o Senku estava avisando, saiam da frente, é perigoso, vocês podem se machucar. O Magna achou que o veículo não seria tão poderoso assim e viu o resultado. É interessante porque as pessoas do vilarejo estão vendo uma criatura viva, querendo ou não. É interessante porque esse veículo feito, digamos que por mecanismos, por aparatos de ciência, fez com que ele se mostrasse formidável para derrotar um ser humano extremamente poderoso quanto o Magna. Então é compreensível a surpresa de todos. A partir disso, é legal de ver porque o Senku já produz como um automóvel mesmo, ele mostra a forma como ele produziu, digamos, os pneus, e assim a gente vê que está tudo preparado para ele colocar os aparatos da ciência e está na hora da sua despedida do vilarejo Ishigami. Algo que nos emocionou desde o início do Dr. Stone, mas ele tem que ir para frente se ele quiser construir a civilização, derrotando seu primeiro obstáculo, mas assim ele tem que se despedir de algo que o seu pai construiu para ele. É interessante porque a partir desse momento vemos que os idosos do vilarejo Ishigami decidem não ir e é mostrado que um dos objetivos, se não o maior e principal de ter sido construído esse automóvel, era para acoplar os idosos, por conta que seria uma caminhada longa, seria muito cansativo para eles. E devido aos valores que já foi mostrado desde a Season 1, a gente sabe que ninguém ia querer abandonar uma pessoa do vilarejo. Então é interessante isso quando foi feito o ataque do Império de Tsukasa logo no vilarejo Ishigami e foi mostrado um pouco dessa determinação. A partir disso, o Senku teve que pensar em construir um veículo para colocar eles, para que eles tivessem um sucesso em uma possível fuga ou para que fosse menos cansativo para os idosos caminharem. É interessante porque reconhecendo seus limites, eles dizem como colocam sua confiança em Senku, que eles não precisam se preocupar, eles precisam ficar no vilarejo, porque Senku conseguirá ir fazer o ataque surpresa e vai derrotar Tsukasa. A partir desse momento foi interessante porque a gente vê que o Senku tá com aquele jeito todo dele meio que
envergonhado, não querendo admitir, mas é interessante. Ele não desconversa, ele não discorda, ele só fala que ele faz, digamos que os aparatos da ciência e não importa o intuito de usar. Então foi legal porque a gente viu que assim deu espaço para colocar mais aparatos e assim eles partem para a jornada. A partir desse momento tem dificuldades, adversidades, afinal não é algo como o veículo do nosso tempo moderno que é fácil subir uma colina, por exemplo. Então é difícil as áreas menos planas porque a gente sabe que terá dificuldades, por conta que não é como se fosse um carro que tem, digamos, freio, acelerador. Então é interessante porque foi mostrado que eles deveriam ter feito mais mecanismos para que desse uma pressão maior para eles conseguirem não usar da sua força para empurrar o carro. É interessante porque a partir desse momento a gente vê que conforme vai sendo falado que o motor deveria ter tido uma maior potência, eles deveriam ter feito 2 motores, a gente percebe que o Senko começa a interligar o uso das palavras, o significado delas, porque ele pensa em uma maneira de deixar muito mais poderoso, digamos que o Stem Gorilla. A partir desse momento eles fazem uma pausa enquanto é feito investigações, por exemplo, a Kohaku fica vigiando o Império Tsukasa, a Suika sai atrás do paradeiro do Chromo e avistando ele avisa onde ele está e a localização. A partir desse momento o Senko já pensa em transformar logo em um tanque para libertar o Chromo. Então nesse momento é interessante porque é mostrado, digamos que a forma como o Senko vai produzir um mecanismo de defesa usando do papel junto de fios de carbono, como foi feito isso. É interessante porque a partir desse momento rolou uma luta entre Kiro e Senko, porque ele não acreditava que era tão poderoso, digamos que o escudo que o Senko havia produzido, uma lança apenas do Império Tsukasa conseguiria perfurar, mas acontece que com a resina produzida que o Senko mostrou, é fácil deles conseguirem invadir e não ter tantos estragos. Porém, a cena aguentando a lança quase sendo perfurada foi muito engraçada, porque o Senko tremeu de medo, mesmo com a sua confiança, mostrar o item mais novo feito através da resina. Então foi muito divertida essa cena. A partir desse momento a gente viu que melhora, porque já está, digamos, no cúmulo do episódio, onde o clímax chega. Porque a gente vai para a parte do Chrome, enquanto eles terminam os aparatos do veículo novo, e acontece que a gente vê que foi feito armadilhas na localização onde o Chrome está. E desse momento ele pensa que ele não pode ficar ali para ser resgatado, ele terá que utilizar-se da ciência para salvar e proteger seus companheiros, senão o pior pode acontecer, gerando expectativas para o próximo capítulo, para o próximo episódio. Sem dúvidas, um excelente episódio para Dr. Stone. Eu acho que eles trabalharam muito bem a questão lá do vilarejo, as limitações que nem todos os habitantes poderiam ir. Foi interessante isso, porque de certa maneira é algo que quebra um pouco da ideologia, digamos, que tem de união daquele vilarejo, do vilarejo Shigami. Então eu gostei bastante de como foi feita essa cena, tem meus elogios. Para todo caso, em volta da produção do veículo do Stem Gorilla, eu gostei de tudo que foi feito, desde o motor a vapor, como a forma como o Senko está criando, digamos, os pneus e até mesmo o papel de resina para fazer uma contramedida e se tornando um tanque. Então foi muito 10, eu gostei bastante. Para todo caso, a gente vê que foi legal também a parte do Chrome, por conta de que esse mecanismo, digamos que de defesa, não vai adiantar nada contra as armadilhas colocadas em terreno, digamos que plano, digamos que no chão. Então é interessante porque o tanque deles vai ter muita vantagem no ataque na invasão contra o Tsukasa. Porém, não para libertar o Chrome. E o intuito era para libertar o Chrome, como o Senko diz. Mas isso é muito bom com uma isca, um chamariz no meio do Império. E não para libertar, porque senão é o fim do veículo. Então, a partir desse momento, foi interessante ver o nosso garoto Chrome preparando o seu plano de fuga. E com isso, a expectativa colocada. Porque praticamente tendo exaltado tudo que eu quis desse episódio, vamos à pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, a expectativa colocada. Afinal, a gente vai ver mais o foco no Chrome, acredito que durante o episódio inteiro, porque o título já diz que é o plano de fuga, ou melhor dizendo, a quebra da prisão, Prison Break. Então é interessante porque se for narrar, digamos, a jornada ali do Chrome, será que teríamos o apoio dos aliados de Senko que estão infiltrados, como a nossa querida Nikki, nossa querida Yuzuriha e nosso querido Taijo? Teria sido muito eficiente se o Senko tivesse passado a situação, que o Chrome estaria visando ali, talvez estaria preso numa armadilha, porque faria com que o Taijo já conectasse e fornecesse talvez um apoio para o Chrome. Então eu não duvidaria que no próximo episódio tivesse um encontro deles. Mas isso é o que eu acredito, também o Senko teria que avisar, não é mesmo? Ou o Taijo vai saber que alguém do reino do Senko, do Império da Ciência, tá lá preso. Também pode ser que numa conversa ali entre guardas, eles saibam. Então também tem isso. Então o próximo episódio teria muito a chance de fazer a conexão do Chrome com o pessoal, com os amigos do Senko, do tempo moderno de 3.000 anos atrás. Mas eu não sei se é isso que o autor quer. Ainda, para todo caso, é o que eu acho que pode acontecer, porque vai focar no Chrome, mas também deve ter uns momentos envolvendo o Senko, já digamos que praticamente estando no Império Tsukasa, é o que eu acredito. Mas você já sabe que lançando o próximo episódio, obviamente a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone, Mata na